por que você diferenciou tarô de baralho cigano? Qual é a diferença de um pro outro? Então, na verdade, não fui eu que diferenciei, né? Eu vou contar um pouquinho da história dos dois. O tarô, ele veio primeiro que o baralho cigano. O tarô, ele foi feito ali mais ou menos em século XIV para XV. Foi criado na Europa. Então, assim, é muito antigo, milenar. Então, ninguém sabe de onde que surgiu, só sabe que surgiu. Cada povo ali fala que veio de algum lugar, mas não tem uma origem específica para o tarô. Mas começou por volta do século XIV, na Europa. Nessa época... Bom, posso estar sendo bem ignorante aqui, mas nessa época a bruxaria era algo que era muito falado na Europa, né? Sim, mas não era considerado como bruxaria. Tanto o tarô como o baralho cigano não era considerado como bruxaria. Certo. Tanto que a maioria do povo que usava era só pessoas nobres. Então, as primeiras cartas ali de tarô era feita à mão e com ouro também. Então, quem Caramba. possuía esse tipo de jogo era, assim, gente muito rica. Entendi. Então, o tarô veio primeiro ali, então foi se espalhando por toda a Europa. No Brasil, ele é muito conhecido, só que na Europa, assim, ele é muito. Tanto que tem até um museu em Londres, que é só voltado para cartas de tarô. Então, assim, Top tarô demais. do mundo inteiro tem lá. Meu sonho é conhecer, tá, gente? Mas tem tarô ali de todos os tipos de lugares tem o tarô, tipo, nesse museu. Mas é algo muito antigo e era considerado como um jogo. Depois, no século XV, que foi considerado ali como uma certa forma ali de prever o futuro. Entendi. Então, a partir do século XV que o pessoal começou a prever e usar o tarô dessa forma. Mas antes era usado como um jogo. Saquei. Interessante. Então, peraí. O tarô, ele começou na Europa. Por ter o museu na Inglaterra, será que a Inglaterra foi um dos berços da criação do tarô? É mais ali, tipo, Paris, tudo mais. É que não era muito específico, era espalhado. Então, assim, os povos iam levando naquela época. Entendi. Então, era algo muito, assim, comum e cada pessoa usava de um jeito. Mas, como era muito utilizado pelos nobres, eram espalhados ali. Porque as pessoas usavam ele como forma de consulta. Então, caso houvesse alguma guerra, eles consultavam os oráculos para ver se eles deviam fazer a guerra ou não, se a plantação daquele determinado ano seria boa ou não. Então, eles usavam o oráculo desde aquela época. Top demais, top demais. E tu sabe um pouco mais sobre em que momento há essa virada de chave de que o tarô ele deixa de ser um jogo e ele começa a ser usado de forma espiritual, vamos dizer assim, aonde você se conecta. Daqui a pouco você fala um pouco sobre isso também. Eu quero saber como que funciona, pelo menos assim, essa parte de conexão mesmo com as cartas, com o universo, sei lá, como é que funciona, mas Sim. explica pra gente um pouquinho. O tarô em si, ele não é utilizado como algo espiritual. Então, não é de nenhuma igreja, não é de nenhuma religião em si. Tanto que qualquer pessoa pode jogar tarô. Se você quiser, tipo, comprar um tarô e aprender sozinho, você consegue. Você não precisa ter uma religião específica para jogar tarô. Qualquer pessoa pode jogar. Então, assim, não é afiliado com nenhuma religião. Top. Então, assim, é meio que você acreditar em energia e seguir aquilo. Tem pessoas que têm mais ali a intuição aflorada para jogar. Então, você consegue usar a intuição para poder jogar. Mas tem pessoas normais também que só pelo estudo conseguem jogar. Mas ele não tem essa parte... Nenhum viés religioso. Nenhum viés religioso. Já o baralho cigano, as pessoas... Tem ali, tipo, só quem é da Umbanda, só quem é do Candomblé pode jogar. Aí sim, quando veio pro Brasil, ele foi meio que pego ali pelas religiões afros. Aí sim, que é o do povo cigano. Mas o tarô não, qualquer pessoa pode jogar. E você acabou de explicar a diferença do tarô pro cigano, Sim. porque um tem viés religioso e o outro não. Beleza, se não há um viés religioso e espiritual...
o que você pode explicar pra gente que guia uma resposta através do baralho? Porque assim, por nós sermos amigos e já ter conversado no off, inclusive eu posso trazer depois a história aqui, uma parada muito foda que foi um jogo que você fez pra mim, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu lembro claramente de você falar que, às vezes, quando você tá jogando, algumas cartas, elas pulam do baralho. Sim, sim. Muito O que faz isso na concepção do tarô? Você falou muito sobre energia. É a energia que move o jogo? Assim, eu tenho um princípio. O meu caso, eu estudei o tarô, então eu fiz curso de tarô, estudei carta a carta, tudo mais. Só que eu tenho um outro ponto também, a parte minha espiritual, que eu tenho guias ali que me ajudam a ler as cartas. Então, eu tenho um pouco esse diferencial. Certo. Tem pessoas que já não têm esses guias para ajudar. Quando eu falo, tipo assim, cai carta, às vezes você tá misturando, vai caindo, assim. Eu até te comentei, tipo, vai pulando as cartas. E eu sempre vou colocando na mesa. Porque às vezes é uma mensagem ali do espiritual falando, ó, essa carta precisa sair. E é um sinal ali que você precisa falar pra pessoa. É uma mensagem que você precisa falar pra pessoa. Então, assim, no meu caso, elas pulam porque eu tenho... Eu chamo de poder ali espiritual, porque eu tenho guias que me acompanham. Mas tem pessoas que não acontece nada disso. Mas a maioria do pessoal sempre... As cartas pulam. Parece que o universo quer te passar uma mensagem. Porque às vezes quando você abre, tipo, você não tira aquela carta, mas meio que o universo vai falar, vai sair sim. Vai sair e tem que sair. Mas é meio que isso. Saquei. Pô, maneiríssimo. Bom, e o cigano... Diferente do tarô, ele tem o viés da Umbanda, né? Você pode contar um pouco da história, quando ele chega aqui, ele chega através da cultura africana, como é que foi isso? Ele chega com o povo cigano, mas o baralho cigano, ele é um pouco mais novo, ele foi criado ali por volta do século 18, 19. Então, quem criou primeiro foi um alemão. Ele criou o baralho cigano, que não era baralho cigano, a gente que aperfeiçoou como baralho cigano. Ele usava esse baralho como um jogo. Só que veio a Madame Lenormand, que ela era da Europa ali, foi bem no século 19. Ela começou a criar essas cartas. Ela pegou o jogo dele e criou um jogo só para ela. Então, assim, ela aperfeiçoou cada detalhe das cartas e ela ficou totalmente muito conhecida, tanto que tem baralho que é só dela, na Europa, porque ela só jogava para pessoas nobres. Então, assim, ela só jogava para rei. Ela era muito exclusiva. Então, foi o primeiro ali do baralho cigano que a gente chama, se você for pesquisar por baralho da Madame Lenormand, você vai encontrar. Na Europa, ele não é conhecido como baralho cigano. A gente conhece ele como baralho cigano. Lá não, é baralho da Madame Lenormand. Então, aqui que a gente aperfeiçoou esse nome. Quando ela morreu, o pessoal pegou esse baralho, meio que foi distribuído ali, porque era algo, tipo, muito mágico. E como eram pessoas nobres que usavam, o pessoal se encantou porque eles poderiam vender o serviço para essas pessoas. Só que quem foi o povo que mais pegou esse baralho foi o pessoal cigano. Então, eles pegaram esses baralhos e transformaram na cultura deles. E foi se espalhando ali pelo mundo. Quando veio para o Brasil, na cultura dos afros, sempre tem o povo cigano. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um casal de ciganos que vem junto comigo, eles me acompanham, ancestrais. Então, assim, eles vieram para cá e o pessoal meio que pegou da cultura e chama de baralho cigano, porque quem trouxe foi o povo cigano. Então, no Brasil, é considerado como baralho cigano. Na Europa, é como baralho da Madame Lenormand. Não tem nada a ver com o povo cigano. Entendi. Então, meio que a gente só pegou a cultura ali deles, eles desenharam, mudaram algumas coisas na carta de acordo com a cultura deles, e depois disso, ficou. Mas os dois, assim, em questão a jogos, são totalmente diferentes. Uma das diferenças. O tarô, ele é um baralho mais acolhedor. Então, pelo fato dele ter as imagens deles, tem vários significados, símbolos, cores, ele é muito mais acolhedor. Já o baralho cigano, ele é aquela resposta mais sim ou não. Então, se você quer algo muito objetivo, joga o baralho cigano. Se você quer algo muito mais profundo, com certeza o tarô. Saquei. Você pode mostrar aí pra gente? Posso, porque claro.
pra gente ver Você quer mostrar primeiro o tarô? Mostra o tarô ali. Dá pra ver? Ó, esse daqui é o tarô. Esse daqui é o baralho mais ali tradicional que tem. E esse daqui... Não vou mostrar a mulher pelada, né? Calma aí. Aqui, ó. E esse daqui é o baralho cigano. Esse daqui é da Madame Lenormand. Foda, tá? Então... É um labirinto essa daí, né? É um labirinto. Tem muitas... Esse daqui, eles são mais cartas que o normal, porque também tem a quantidade de cartas. O baralho cigano, eles são 36 cartas. E o tarô são 78. 78? Isso, 78 cartas. Então, vamos 76, eu acho. Isso, 76. Explica pra gente, e pra mim, né? Como funciona um jogo. Qual é a dinâmica de um jogo de tarô? E depois a gente fala do baralho cigano. Como que funciona a dinâmica do jogo de tarô, por gentileza? Tá. Ali, cada pessoa tem um método de jogar. Então, assim, se você entrar no YouTube, se você entrar no Google, tem vários tipos de jogos. Então, você pode pesquisar. Tipo, tem gente que joga com 3 cartas, que é mais perguntas objetivas. Tem gente que faz jogo de amor com várias cartas. Tem a mesa real, tipo, no baralho cigano, que são usadas 36 cartas, Caramba. Que é para ver ali todas as fases da sua vida. Então, todas as áreas da sua vida. As áreas que mais são analisadas são trabalho, amor, dinheiro e saúde. São diferentes. E essas são as que mais ali são procuradas ali pelo pessoal. Com certeza, amor é mais procurada. Mas cada um ali tem um método de jogo. Então, assim, eu vou muito pela minha intuição. Então, depende muito do que o consulente é a pessoa que vem me procurar para jogar, ele quer saber. Então, assim, eu já faço uma puta análise, faço vários jogos. Então, quando você vai tirar uma carta... você define o que aquela carta é. Então, assim, eu vou tirar uma carta aqui e eu quero saber sobre trabalho. Então, assim, essa carta vai ser definida como as pessoas me enxergam no trabalho. Eu, tirando ela, eu vou saber o significado de como as pessoas me enxergam no trabalho. Então, assim, são jogos muito amplos mesmos. E cada carta tem ali o seu significado. Então... Quando a gente olha uma carta, a gente tem que olhar um todo. Então, tem tanto os lados positivos como negativos, principalmente do tarô. Então, às vezes, a cor da carta influencia, os objetos que estão na carta influencia bastante, pode falar sobre algum tema específico, se veio algum naipe, se é um arcano maior ou menor. Então, assim, tudo é uma combinação entre os jogos ali. Então, vai muito da pessoa, o modo que ela joga. Eu jogo ali na intuição, falo, essa pergunta eu acho que tem que jogar 5 cartas, tem que jogar 3. Você sente... Eu sinto, eu vou e jogo. E vou fazendo as perguntas ali para responder o consulente ali da melhor forma possível. Então, eu tiro a carta... Vejo todo o cenário, então, se é um cenário de trabalho, eu já vejo um todo. Então, como você trabalha como você é no ambiente de trabalho, como as pessoas te enxergam, como que está seu momento atual. Eu faço uma busca completa dentro do baralho para poder te responder. Tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos para geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.